Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul para o cargo de Técnico de Laboratório de Química. O assunto da questão é estequiometria de neutralização. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão é montar equações químicas, conhecimento de ácidos graxos, estequiometria em solução, concentração molar e titulação. Então, vamos lá para a questão. A questão é a seguinte: para a determinação dos ácidos graxos livres, AGL, presentes no óleo vegetal, foi preparada uma amostra diluindo 1 grama deste óleo em 25 ml de uma mistura de etanol e éter etílico. A mistura homogênea formada foi totalmente neutralizada por titulação, utilizando 15 ml de uma solução padronizada de hidróxido de sódio 0,001 mol por litro. A concentração de AGL presente na amostra é... Então aqui nós temos as alternativas. E, detalhe, né? Ele utilizou aqui uma mistura de etanol e éter etílico porque o ácido graxo é um óleo. Ele não solubilizaria na água. Então ele colocou uma proporção 50% de éter etílico, 50% de etanol para poder solubilizar esse ácido graxo. Vamos começar por onde? Bom, nós temos aqui o hidróxido de sódio, ele foi padronizado para você ter certeza de que a concentração é essa daqui mesmo, do hidróxido de sódio. Então, a concentração após a padronização, para garantir essa concentração, para você não ter erros no seu cálculo, é 0,001 mol por litro. Se eu tenho a concentração e se eu tenho o volume que foi usado de hidróxido de sódio, eu consigo descobrir o número de mols de hidróxido de sódio. Se eu sei o número de mols de hidróxido de sódio e eu sei a proporção dele para o ácido graxo, eu consigo depois determinar a concentração desse ácido graxo. Só que é importante que você saiba como que é a estrutura de um ácido graxo, senão você não consegue, vai falar que está faltando informação nesse exercício, tá? O ácido graxo, ele tem uma cadeia carbônica extensa, ele é um óleo por causa das insaturações. Se você hidrogena essa ligação dupla, isso daqui vira uma cadeia apenas com ligações simples entre carbonos, e aí você teria uma gordura, porque quando você hidrogena, você acaba mudando o ponto de fusão dessa substância, e aí ela passa a ser considerada uma gordura, porque ela vai ficar no estado sólido, no estado pastoso. É a mesma coisa que acontece com a margarina. Eles pegam óleo vegetal, hidrogenam o óleo vegetal, e aí acaba virando a margarina. Importante que você tenha noção do ácido graxo, por quê? Porque o ácido graxo ele tem uma longa cadeia apolar, longa cadeia de hidrocarbonetos, só que a ponta e essa cabeça do ácido graxo, ela é polar. E ela tem um hidrogênio ionizável, porque aqui a ponta tem um ácido carboxílico, uma função ácido carboxílico, que tem esse hidrogênio aqui, que é ionizável. Então a proporção de H+, que ele libera é 1H+. Então você vai ter a proporção de 1H+, para um hidróxido de sódio. Isso é importante para você conseguir determinar a concentração. Saber que ele tem um hidrogênio ionizável, não 2 e nem 3. Tá? Então é um hidrogênio ionizável. Aí você consegue resolver essa questão. Vamos calcular aqui o número de mols de hidróxido de sódio. Como eu falei, nós temos a concentração e nós temos o volume. Nós conseguimos determinar aí o número de mols de hidróxido de sódio. Então, dividindo o número de mols, o que eu sei? Que em 0,001 mol de hidróxido de sódio está contido no volume de 1 litro. Só que ele pegou 15 ml. Então, em 15 ml vai ter quanto em mols de hidróxido de sódio? E aí, multiplicando 0,001 por 15 ml, que foi transformado em litros, você tem aqui os 15 ml. Vou andar 3 casas para a esquerda, a vírgula está aqui. Vou andar 1, 2, coloco mais um 0. E aí, a vírgula está aqui. Andei 1, 2, 3. 0,015 litros é o volume que eu peguei para fazer a titulação. E aí, fazendo essa multiplicação, aqui
é 1,5 vezes 10 a menos 2. Aqui é 1,0 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 1,5 vai me dar 1,5. E aí, propriedade de potência. 10 a menos 3, na verdade aqui é 10 a menos 3. 10 a menos 3 com 10 a menos 2 vai me dar 10 a menos 5 o quê? Mol de hidróxido de sódio. Ok? Então aqui é 10 a menos 3, porque eu andei a vírgula 3 casas para a direita, para chegar nisso aqui. E aqui eu andei a vírgula 2 casas para a direita, para ficar com isso aqui. Multiplico esse com esse e somo os expoentes. Aí, preciso montar a equação química. E aí eu sei o quê? Por isso que era importante o conhecimento do ácido graxo. A proporção aqui é 1 para 1. Esse cara aqui vai me liberar aquele H+, do ácido carboxílico para reagir com o hidróxido de sódio. E aí vai formar ácido graxo livre, vai fazer uma ligação iônica com o sódio, porque aqui eu vou ter um sal. E aí, formação da água. Então, se eu sei que aqui é 1,5 vezes 10 a menos 5 mol de hidróxido de sódio, e a proporção é 1 para 1, eu sei que eu vou formar a mesma quantidade em mols de ácido graxo livre. 1,5 vezes 10 a menos 5. Agora, se eu tenho o número de mols de ácido graxo e se foi retirado 25 ml, para eu fazer essa titulação, eu consigo determinar a concentração. Aí a concentração vai ser o número de mols, dividido por esse volume em litros, que vai me dar 0,025 litros. E aí eu consigo determinar a concentração. Ok? Então, o ácido graxo livre, 1,5 mol, dividido pelo volume, pegou esses 25 ml. Esse 1 grama estava nesses 25 ml, que é essa quantidade aqui em mols. Em 1 grama tem 1,5 vezes 10 a menos 5 mol de ácido graxo. E aí isso foi pego para titular. E aí nós descobrimos qual que é o número de mols de ácido graxo. Dividido pelo volume, isso vai me dar 6,0 vezes 10 a menos 4. Para eu fazer essa continha aqui, como é uma prova de concurso, não posso usar calculadora. Se eu andar vírgula 3 casas para a direita, eu fico com 25 vezes 10 a menos 3. E aqui, se eu andar vírgula 2 casas para a direita, eu fico com 150 vezes 10 a menos 7 mol de ácido graxo. Aí, 150 dividido por 25, por isso que eu andei a vírgula, para fazer essa simplificação. Por 25 aqui vai dar 1. 25 vezes 2 dá 50, vezes 6 vai me dar aí 150. Então aqui é 6. Vai ficar 6 vezes 10 a menos 7. Esse 10 a menos 3 que está no denominador, ele sobe como 10 a mais 3. E aí, eu vou ficar com 6. Menos 7 com mais 3 vai me dar 10 a menos 4 mol por litro. Que é onde a gente chega aqui, que é mol por litro. E aí, né, que é mol por litro, e aí fazendo análise das alternativas. 25 milimol, 15 milimol, 2 milimol, não tem nenhum 6. Por quê? Porque todos estão em milimols aqui. A gente obteve o resultado em mol. Dá para saber qual que é a alternativa correta, mas vamos passar aquele 6 para milimol. Então, para passar para milimol, a gente tem aqui 0,0006 mol por litro. Para eu passar para milimol, eu vou dar 3 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui. Vou dar 1, 2, 3. Cancelo todo o resto, fico com 0,6 aí, milimol por litro. E aí, a gente vê que a alternativa correta é a alternativa D. Ok? E aí, segundo o gabarito do concurso, é a alternativa D mesmo. Um exercício que eu achei interessante, por quê? Porque você tem que saber
sobre o ácido graxo. Se você não tem noção do que é o ácido graxo, não é muito comum falar de ácido graxo, não trabalhar com ácido graxo. Geralmente essas questões de estequiometria vão trabalhar com compostos inorgânicos, que a gente sabe quantos prótons ou quantos hidróxidos poderiam ser liberados para que a reação aconteça. Só que aqui você tem que ter a noção do que é um ácido graxo para conseguir resolver esse exercício. Esse é o exercício que a gente vai resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!